tenho reparado que muitos ateus criticam severamente algumas decisões que a Bíblia atribui a Deus, né? Eles muitas vezes afirmam: se Deus é onipotente, onisciente, né, não deveria ter permitido o sofrimento de pessoas inocentes e coisas assim. Então são várias críticas, né, e acusações que se faz contra ele, e muitas vezes até em termos ultrajantes, né, chamam Deus se referem, né, a ele em termos assim realmente ultrajantes. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Bom, não é errado você questionar uma decisão atribuída a ele, né, ou o modo dele agir. Não é errado isso. É um direito que você tem, e se você fizer isso com respeito, né, e com desejo sincero de que realmente a justiça seja feita, então isso representa uma boa qualidade da sua parte, né? Você realmente está de parabéns por estar preocupado em querer que as coisas sejam feitas da maneira correta. Mas nós estamos aqui partindo da premissa de que Deus existe, tá? De que existe realmente um Criador que é responsável pela vida aqui na Terra. E eu, né, particularmente, vejo muitas evidências de que realmente existe um Criador. E muitos ateus, ao se referir ao Criador, né, também falam como quem concebe a possibilidade de sua existência. Porém, no caso, discorda, né, de várias ações que ele tomou conforme registradas na Bíblia. Bom, e agora? Quem está certo? Quem poderia estar certo, né? Os ateus, no caso, ou Deus? Antes da gente xingar Deus e dizer que ele fez errado, né, em algumas das ações que ele tomou, nós precisamos levar em conta um fato muito importante. Então é isso que eu gostaria de comentar com você. Essa imagem que você vê aí na foto já vai te ajudar bastante. Você reconhece essa imagem? Ela foi tirada por aquela sonda, né, a milhões de quilômetros distante da Terra. Esse pontinho aí é o planeta Terra, né, no vasto, imenso universo, né? E nós, no planeta Terra, claro que desaparecemos, né? Somos como que se fosse um átomo no universo, quase inexistente. E de fato, nós, além de pequenos em tamanho, somos extremamente pequenos em capacidade mental e intelectual. Pelo menos relativamente falando, né? Em comparação com o Criador. Daqui a pouco nós vamos entender de forma ainda mais exata qual é a dimensão, a diferença do nível de inteligência e de poder entre nós e o Criador. Mas consegue ver, consegue observar essa foto? Ela inspira o que em você? Bom, deveria inspirar na gente humildade, né? Humildade, porque nós, como humanos, nós somos muito limitados. Nós erramos muito, nós achamos muitas vezes que estamos certos, né, que temos os melhores critérios, e algumas vezes realmente temos. Por exemplo, o próprio fato de você querer justiça, né, e querer que as coisas sejam feitas da maneira correta da parte de Deus, isso é algo bom. É elogiável da sua parte, né? Mas o que ocorre é que muitas vezes a gente erra ao avaliar ou julgar uma pessoa ou uma situação por não conhecer todos os fatores envolvidos. Então, daí a necessidade então de sermos humildes e não darmos por satisfeito, né? Ou não acharmos que nossa opinião é definitivamente a correta. Nós podemos nos surpreender à medida que a gente passa a adquirir mais conhecimento de todos os fatos envolvidos, como, por exemplo, nas situações em que Deus tomou algumas ações, né? Inclusive, uma das principais, mais criticadas, o fato dele ter permitido o sofrimento. Bom, ele deve ter uma razão para isso, evidentemente. Nós precisamos procurar descobrir que razão é essa. A Bíblia ela explica em detalhes quais foram as razões que fez com que Deus tomasse essa decisão de permitir o sofrimento.
É bem possível que você ainda não tenha ainda encontrado ao certo, né, os lugares na Bíblia que dão esse esclarecimento. Daí você pode contar com a gente, pode contar comigo, estou aqui para ajudar, tá aí na descrição o meu telefone, o meu zap. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas para entender melhor as coisas. Bom, mas voltando ao assunto, né, quanto o Criador deve ser mais inteligente do que nós, né? Qual é o seu nível de inteligência e de poder em comparação com o nosso? Existe aquele teste que mede a inteligência, né? O teste do QI. Então, por exemplo, o meu QI talvez dê 80 pontos, o seu, por exemplo, dá 100 pontos, né? Então, entre nós humanos existe essa variação. Agora, e se fôssemos medir o QI de Deus? Qual seria? Bom, a gente pode ter uma ideia considerando as coisas que ele criou. Vamos aqui considerar o corpo humano, no caso a célula. Vamos considerar a célula humana. Não sei se você sabe como a célula funciona, mas ela é mais complexa e possui mais maquinários sofisticados que executam uma infinidade de operações que é ainda mais grandioso e sofisticado do que uma indústria de automóveis sofisticada, de celulares, com todos os mecanismos meio que robotizados, a produção, a replicação do DNA, é uma coisa espantosa. Agora a pergunta você consegue criar algo e desenvolver, elaborar e executar uma indústria enorme, uma máquina complexa, enorme e extremamente complexa e sofisticada, tal como a célula humana? Não, na verdade eu não consigo mais nem 1%, né, criar isso daí, nem 1% de uma célula, quanto mais uma célula e quanto mais 100 trilhões de células que compõem o corpo humano. E estamos aqui considerando só o corpo humano, né? Eu nem estou falando aqui de uma série de outros projetos inteligentes que a gente vê na natureza. Então, nós podemos dizer que, ao passo que o nosso QI é de 70, 100 pontos, né, o do Criador, sem sombra de dúvidas, pode ser avaliado em trilhões, quatrilhões ou quitilhões de pontos acima do nosso. Você consegue imaginar isso? Em termos assim de inteligência, poder, capacidade de execução de projetos, e sabedoria? Então, nós simplesmente sumimos frente ao tamanho de seu poder, né, de realização e bem como inteligência, no caso, sabedoria. Bom, diante de um fato desse, não era para a gente ser um pouco mais humilde, né? E pelo menos evitar usar termos ultrajantes para se referir a ele? Não, Deus é um psicopata, Deus é um idiota, Deus é um fracasso. Nós ouvimos termos ultrajantes sendo dirigidos a ele. Bom, qual é a resposta que a Bíblia dá, no caso ele dá, né, no caso a pessoas, quem quer que seja, inclusive ateus que se rebelaram, que declararam rebelião contra ele? Bom, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, nós encontramos aqui uma declaração da Bíblia a respeito dele. Você talvez não concorde, mas é o que a Bíblia diz a respeito dele. Diz assim: a rocha, querendo se referir, né, a Deus, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto. Justo e reto é ele. Bom, talvez você não concorde, né, com essas palavras, mas é o que a Bíblia diz a respeito dele. E aí, em relação àquelas pessoas que o criticam severamente, né, e o difamam, dizendo que ele é injusto ou que ele é mau, o versículo 5 diz a respeito dessas pessoas. Diz assim: eles é que se corromperam, não são seus filhos, o defeito é deles.
Então Deus como que está dizendo para essas pessoas, olha, é vocês que se corromperam, vocês não os considero como meus filhos, e o defeito é de vocês. E aqui diz, né, no final, o versículo 6, é assim que devem tratar a Jeová, ó povo tolo e insensato. Né? Então a Bíblia usa palavras muito fortes, né, ao se referir àqueles que ofendem a Deus com insultos, né, e xingamentos e palavras difamatórias. Né? Ela realmente é muito... Ela dá uma resposta à altura. Bom, mas qual que então é a conclusão que nós chegamos aqui? A conclusão óbvia que nós chegamos é que não é errado nós questionarmos as decisões de Deus. Olha, como que dizendo assim, olha, eu acho que Deus não deveria ter feito desse modo, deveria ter feito do outro modo. Não tem problema questionar. Aliás, alguns profetas fiéis, aprovados por Deus, chegaram também a questionar a Deus, inclusive em relação ao fato de ele permitir o sofrimento. Abacuque, por exemplo, foi um deles, que olhou para cima e falou assim, pô, o senhor não vai fazer nada, eu estou vendo aqui injustiça ao meu redor, o senhor não vai fazer nada. E a Bíblia diz que Deus não o condenou por se queixar, né? Muito pelo contrário, deu a ele uma série de encorajamento e orientações para ele entender tudo que estava envolvido no motivo dele permitir o sofrimento. Né? Então, da sua parte, é elogiável. Né? Se você realmente acha que ele está errado e que ele deveria fazer melhor para a humanidade, isso é elogiável da sua parte. É algo que com certeza ele não vai se desagradar, porque você é sincero. Mas uma coisa deve ficar bem claro aqui. Né? Lembre-se dessa foto. Ao fazer acusações, quando achar que você estiver certo e ele estiver errado, dá uma olhadinha nessa foto. Olha lá no fundo, né, que esse pontinho, o planeta Terra. E lembre-se disso que nós comentamos, né? O nosso grau de inteligência, de capacidade de entendimento, de visão, em comparação com o dele. Então nós chegamos aqui à conclusão que o dele sem sombra de dúvida, só de observarmos a natureza, né, o projeto da célula humana, o corpo, enfim, trilhões, aparentemente a capacidade dele é infinita de poder e de inteligência de execução de vários projetos. Ou seja, a visão também dele também deve ser de longo alcance, a compreensão dos assuntos. Então, se ele permitiu o sofrimento, ele deve saber o que está fazendo, ele deve ter alguma razão que, aliás, ele revelou. Né? Os seus motivos estão descritos na Bíblia e você é convidado a examiná-lo. Né? Então, eu acredito que depois dessa consideração que nós fizemos aqui, com certeza isso deve ter gerado, né, em nosso coração uma humildade e uma cautela, né, maior, que nos faz realmente considerar a possibilidade dele estar certo e nós estarmos errados. Porque considerando a sua grandeza, realmente a possibilidade dele estar certo nas decisões que toma e nós estarmos errados é muito grande. Apesar da gente achar o contrário, né? E muitos estão convictos de que não, eu estou certo em todos os meus critérios, em tudo aquilo que eu acho que é bom, que é certo, que é errado, e ele está errado, né? E logo no início da história humana, essa questão já veio à tona, né? Aquela árvore do conhecimento do que é bom, do que é mal lá no Jardim do Éden, essa árvore ela representa justamente, nos faz lembrar, né, o direito de Deus de determinar para o ser humano o que é certo e o que é errado, né? Então não cabe a nós decidir isso, é ele quem tem o direito como criador, né, de determinar o que vai ser melhor para nós e o que não vai. E a experiência mostra, né, que quem seguiu os princípios, as orientações dele, realmente pôde constatar que teve bons resultados. Bom, então fica estabelecido isso, né? Precisamos ser humildes, precisamos ser cautelosos,
né, na maneira como vamos nos dirigir a Ele, né, e ser paciente